Gênesis Cruz poderia refutar Ezequiel Gomes, mas ele vai só fazer uma pergunta. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu volto a dialogar com os perfeccionistas adventistas, que é um grupo a respeito do qual faz muito tempo que eu não falo nada, né? Essa aqui é a verdade. E eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre a mentira presente em Caruaru, falando, né, do Congresso MV, do Daniel Silveira e etc. Inclusive faz bastante tempo que a gente não fala nada sobre o Daniel, né? É lamentável acompanhar as coisas do Daniel. Enfim, a gente pode falar um pouco sobre isso depois. Mas nesse vídeo que eu gravei alguns anos atrás, eu recebi alguns comentários essa semana. Então eu acredito que esse vídeo deve estar rodando em algum grupo, sei lá, enfim, alguma coisa. E já acho que é o terceiro ou quarto comentário que eu recebo essa semana nesse vídeo. E eu vou comentar com vocês aqui, eu vou mostrar para vocês, na verdade, né, um desses comentários de um rapaz que se intitula Gênesis Cruz. E aí vou responder a ele para você. Então, vamos dar uma olhadinha no comentário. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, o comentário do Gênesis Cruz 118. Ele escreve assim: saudações a todos, graça e paz. Graça e paz a você também, meu amado. Ele diz assim: o amado Ezequiel é tão falso em sua explicação e explanação que ele começa Romanos 8 sem usar o primeiro verso. Só aqui já é suficiente para mostrar qual o Espírito estava sendo ministrado em sua mente. Eu poderia derramar um monte de passagens bíblicas e do espírito de profecia para rebater seus argumentos, mas eu deixarei apenas uma pergunta. Senhor Ezequiel, você crê que há poder e graça em Cristo, suficiente para libertar homens, literalmente, de algum pecado e mantê-los íntegros até a sua morte? Se sim, fale qual é o pecado. E por que o poder e graça pode somente libertar e conservar desse único pecado e não de outros? Estou falando de pecados que o Espírito torna conhecidos, pois eu entendo que uma pessoa pode morrer com pecados desconhecidos e mesmo assim morrer em perfeição de caráter, segundo a luz que ela conheceu. Estou aguardando, professor. Ok, meu amado irmão Gênesis Cruz. De coração eu agradeço o seu comentário. Faz muito tempo que eu não dialogo com perfeccionistas adventistas. Estou um pouco destreinado, então é bom voltar a treinar o nosso esporte favorito, né? Ok. Veja bem, Gênesis. Para responder a sua pergunta, eu preciso explicar algumas coisas a respeito da fé adventista para aqueles que estão assistindo o vídeo, que talvez não tenham assim plena consciência, né, de como que essas discussões acontecem dentro do adventismo. Então, para você que não sabe como que as coisas são, o adventismo do sétimo dia contém em si mesmo um grupo significativo de irmãos e irmãs da igreja que acreditam na impecabilidade das pessoas que têm perfeição de caráter. Essa impecabilidade ela pode ser descrita de muitas formas, mas acima de tudo tem que ver com a noção da vitória sobre o pecado. Não que seja impossível elas pecarem, mas que elas, podendo pecar, escolhem não pecar, e elas vão escolher não pecar todos os pecados que elas sabem que é pecado pecar, e assim elas estarão isentas de todo e qualquer pecado dentro da luz que elas têm, e somente pessoas que estiverem sem pecado nesse sentido estarão prontas quando Jesus retornar nas nuvens do céu, especialmente após o período do fechamento da porta da graça. Tá bom? Inclusive, essa é a manifestação daquilo que a gente chama de teologia da última geração. A geração que estará viva quando Jesus voltar vai precisar desenvolver esse caráter isento de pecado, esta condição isenta de pecado, para poder viver às vistas de um Deus santo sem um intercessor, no período em que Jesus sai do santuário celestial até que ele retorne à terra, no contexto dos últimos eventos da história da humanidade. Eu já fiz centenas de conteúdos a respeito desse assunto, inclusive aqui no canal Vem Senhor Jesus.
Se você colocar na busca do meu canal termos pecado, perfeição, perfeição de caráter, etc, 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 você vai encontrar muitos e muitos sermões, muitas e muitas aulas a respeito destas questões, caso você queira se aprofundar. Inclusive eu posso colocar alguns deles aqui na descrição do vídeo. Se eu esquecer, você me cobra aí que eu coloco para facilitar a busca para vocês, tá? Mas é só colocar aí nas playlists do canal, na barrinha de busca do canal, coloca os termos principais aí, você vai encontrar dezenas e dezenas e dezenas de horas de discussão a respeito desse assunto. Até por isso talvez eu já não dialogue muito com essas pessoas, porque entendo que em ampla medida já foram respondidas e refutadas e não tem mais muito o que fazer. Mas de vez em quando vem um desavisado, tipo o Gênesis Cruz, querer relembrar ao Ezequiel Gomes como que é discutir com um perfeccionista. E aí só para vocês entenderem o que acontece. Quando Ellen White comenta o texto de Romanos capítulo 8, versos 3 e 4, Ellen White faz uma afirmação assim que é muito curiosa, né? E que de alguma forma fere de morte, né, as crenças desses adventistas perfeccionistas nessas fantasias todas. Vou ler o texto bíblico aqui para vocês. Romanos 8, versos 3 e 4 diz assim: Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Comentando especialmente aqui o verso 3, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, Ellen White faz uma afirmação que destrói, né, os fundamentos e as conclusões lógicas às quais os perfeccionistas pós-lapsarianos chegam no estudo dos textos da Ellen White. Inclusive eu tenho aqui diante de mim o livrinho Patriarcas e Profetas da Ellen White, aqui nessa versão do Conectados com Jesus, né? Essa seria aqui a página 268. E Ellen White comentando esse texto, eu não sei se você consegue ver aqui, tá vendo? Romanos 8, versos 3 e 4, e aí ela cita o texto, tal, etc. Por quanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, aí Ellen White comenta assim, ou seja, ela quem? A lei não podia justificar o homem, por quê? Vamos lá. Porque em sua natureza pecaminosa, este não a poderia guardar. O que acontece? Uma das principais convicções dos nossos amigos perfeccionistas pós-lapsarianos é que eles, fazendo a leitura deles a respeito de muitos textos da Ellen White, eles desenvolvem a ideia de que Jesus Cristo tinha uma natureza pecaminosa, idêntica à natureza de todos nós, filhos de Adão após a queda, mas Jesus escolheu não pecar, porque o pecado é somente uma escolha e não uma condição humana. E aí, Jesus, tendo natureza pecaminosa, não pecou, e aí eles concluem da seguinte forma: então, eu e você temos a natureza pecaminosa, mas podemos não pecar, mesmo tendo esta natureza pecaminosa. Então veja bem, a natureza pecaminosa não nos impede de sermos perfeitos, isentos de pecado, cumprindo a lei de Deus de forma completa, absoluta e sem falhas, né? Só que o que acontece? Esse texto aqui que a gente acabou de ler, ele destrói esta noção completamente, pelo menos na mentalidade da Ellen White. A única forma, então, dos perfeccionistas pós-lapsarianos estarem corretos é Ellen White estar errada, tá? Porque ela diz, a lei não podia justificar o homem. E ela explica por que a lei não podia justificar o homem. Porque na sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei. Ou seja, se Jesus conseguiu guardar a lei, ele não poderia ter uma natureza pecaminosa idêntica à nossa natureza, já destruindo completamente as falácias da teologia pós-lapsariana perfeccionista. Isto posto, a gente pode começar a responder o comentário do Gênesis Cruz. Ele diz assim, que eu, Ezequiel, apesar de ser uma pessoa muito amada, sou muito falso nas minhas explicações e explanações a respeito desse tema.
Porque eu começo a discussão em Romanos 8, mas eu não uso o verso primeiro. E só com isso na cabeça do Gênesis Cruz já se demonstra suficientemente que existe um espírito ministrando na minha mente e ele deixa implícito que esse espírito não é o espírito de Deus. Como se eu estivesse aqui enganando. Por isso que ele diz que eu sou uma pessoa muito falsa. Então ele está me acusando de estar sendo usado pelo diabo, torcendo a palavra de Deus, enganando, não mostrando a palavra de Deus para as pessoas corretamente, para ensinar uma falsidade, uma heresia, uma mentira e algo do tipo. Ué, veja bem, Gênesis Cruz, o texto da Ellen White que a gente acabou de ler, ele é um texto que comenta, como eu mostrei para você aqui, ó, Romanos 8, versos 3 e 4. Você está vendo? Então, Romanos 8, versos 3 e 4. Você vai acusar a Ellen White de ser falsa também? Está sendo usada pelo diabo também? Por que ela não começou a leitura no verso 1? Porque daí ela chegaria a uma conclusão diferente do que ela chegou lendo o verso 3 e 4? Se ela tivesse lido o verso 1, ela chegaria à conclusão que a lei podia justificar o homem, porque mesmo na sua natureza pecaminosa, o homem poderia guardar a lei perfeitamente, viver sem pecado e blá blá blá? É isso? É isso que você quer dizer? Então vamos ler Romanos 8, verso 1. Vamos ver se a gente encontra essa afirmação por lá, para ver se o nosso amigo Gênesis Cruz está correto. Aí Romanos 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em que esse verso demonstra que a afirmação de Ellen White comentando o verso 3 está equivocada, ela é uma falsidade, ela é uma mentira, na qual você não deve crer porque é uma heresia. E mesmo nesse caso a heresia seria da Ellen White, não do Ezequiel. A Ellen White seria uma pessoa falsa, não o Ezequiel, tudo bem? Então Romanos 8, verso 1 não demonstra nada em oposto a isso, tudo bem? Aí vamos ler o verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Talvez, inclusive, pode ser a esse texto que você, Gênesis Cruz, estaria fazendo referência ao primeiro verso, mas na verdade era o segundo verso. Mas eu vou perdoar a sua falha e vou trabalhar com você aqui esse conceito. Veja bem, meu amado. A libertação que Jesus Cristo faz no que tange a nos livrar da lei do pecado e da morte tem por implicação, inclusive, a ideia do perdão dos pecados que nós temos. Não a ideia que nós não temos pecados a serem perdoados, por isso nós somos livrados do pecado e da morte, que é uma coisa que a gente não tem. Tipo, a gente não peca quanto a gente não morre. Veja lá, Romanos capítulo 6, verso 23. Paulo já afirmou previamente nessa discussão. O salário do pecado é a morte. Nós, seres humanos mortais, somos todos pecadores. Inclusive, Paulo já havia afirmado isso previamente em Romanos capítulo 5, verso 12. A morte passou a todos, sabe por quê, Gênesis Cruz? Porque todos pecaram. A única exceção a esta regra é Jesus Cristo, que morreu sem ter tido pecado, e por ter morrido voluntariamente, mesmo sem merecer morrer, pode, através da sua morte, nos livrar da lei do pecado e da morte, e nós poderemos viver sem pecado para toda a eternidade. E aí eu começo a responder os outros aspectos da sua pergunta. Você diz assim, diante de tudo isso: Senhor Ezequiel, você crê que há poder e graça em Cristo suficiente para libertar homens, literalmente, de algum pecado e mantê-los íntegros até a sua morte? Com certeza, creio absolutamente que isso é possível e, inclusive, espero ser eu mesmo um exemplo desta capacidade que Cristo tem. Ou vou dizer da seguinte forma, Gênesis Cruz, sei lá, antes de conhecer a Cristo, Ezequiel Gomes era um drogado. Aí existiu poder e graça em Cristo para libertar o Ezequiel Gomes literalmente desse pecado. E eu espero nunca mais usar drogas o resto da minha vida. E vamos dizer que eu consiga. Eu estou no caminho de conseguir, hein? Já faz aí quase 20 anos que eu não uso drogas, pela graça de Deus. Legal. E aí eu morro daqui uns 5 minutos, ou daqui 50 anos, sei lá quanto for, e sem nunca mais usar droga, e morro. Ok. A graça de Deus me livrou deste pecado, me manteve firme até o fim.
Gostou da minha resposta? Espero que sim. Aí você diz assim, caso você responda que sim, a minha resposta é sim, fale pra gente então qual é o pecado, por que o poder e a graça de Deus pode libertar as pessoas de alguns pecados e desse outro pecado que você acha que o poder e a graça de Deus não pode libertar, não. Explica isso pra gente. Por que essa dinâmica que o Ezequiel explica em relação, por exemplo, a você usava drogas, não usa mais e você é fiel até o fim da sua vida, não acontece em relação a todos os pecados de uma forma meio que geral. E eu passo a explicar para você, tudo bem, Gênesis Cruz? O fato é que quando você abre a Bíblia, você entende algumas coisas muito interessantes. Vamos passear pela Bíblia, que acho que você gosta da Bíblia, né, Gênesis Cruz? Então, por exemplo, 1 João capítulo 3, verso 4, acho que é um texto pertinente e importante nessa discussão, que vai falar um pouco sobre a natureza do pecado, né? Diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí, no caso, eu usei o exemplo de usar drogas como pecado, ainda que usar drogas também é uma discussão complexa na Bíblia, né? Que não trata desse assunto de forma muito diretamente, a não ser em Gálatas capítulo 5, quando chama farmaqueia de uma obra da carne, mas não é uma coisa assim tão óbvia e explícita a que isso se refere, tá? Mas vamos dizer que a pessoa que usa drogas, ela está, por implicação, se matando, não amando a própria vida, sei lá, preferindo coisas do mundo do que, sei lá, coisas espirituais, e brincando com a própria saúde, brincando com o perigo, e que isso tem implicações assim do tipo a pessoa está se matando, se fazendo mal, e isso transgride a lei do não matarás ou algo do tipo. Beleza, ok, fechou. Nesse aspecto é plenamente possível, pelo poder e graça de Deus, você vencer uma atitude deste tipo, se agarrando a Cristo pela fé e lutando, né, para ter uma postura mais saudável, mais correta, mais interessante do ponto de vista cristão em relação à vida. Todavia, existe um outro lado dessa discussão, e para explorar esse outro lado, eu vou colocar aqui Romanos capítulo 13. E aí a palavra de Deus diz a partir do verso 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Agora, nós não temos só uma percepção de que o pecado é a transgressão da lei, mas de que cumprir a lei é amar. Aqui, Paulo tem um foco especial no amor ao próximo, mas isso implica também o amor a Deus. Lá em 1 João também já se fala disso, né? Quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então a ideia é que por amor a Deus deve-se amar ao próximo, em amor ao próximo deve-se amar a Deus, em amor ao próximo e a Deus deve-se amar a si mesmo. Em amor a si mesmo deve-se amar ao próximo, em amor a si mesmo deve-se amar a Deus e tudo mais. Porque essa é a lei de Deus, essa é a vontade de Deus, perfeito? E transgredir esta vontade, esta lei é pecado. Aí eu vou abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, para explorar de uma forma assim, um pouco mais com um conteúdo específico, aquilo que seria amar, vamos dizer desta forma. No 1 Coríntios capítulo 13, nós temos ali o grande poema onde Paulo fala sobre o amor. Vamos ler do verso 4 em diante. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ok, então vamos pegar essa revelação bíblica aqui sobre o pecado, a lei de Deus e o que é amor, que é cumprir a lei de Deus. E vamos analisar aqui o comentário do Gênesis Cruz, tudo bem? Eu aqui vou tentar fazer a análise menos maldosa do comentário do Gênesis Cruz possível, mas eu gostaria de julgar algumas questões aqui para demonstrar um pouco do problema no qual ele está envolvido, para que, quem sabe, entre na cabeça dele o que a gente quer dizer quando a gente discute estas coisas.
Gênesis Cruz, o seu comentário aí, ele é um comentário paciente, bondoso, não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba em termos de amor. Veja bem, irmão, quando você fala que eu sou muito falso, por exemplo, na minha explicação, a única coisa que eu fiz foi explicar o texto da Ellen White em Patriarcas e Profetas. Você não está agindo de forma inconveniente, buscando os seus próprios interesses de defender essa teologia que nem você mesmo não vive na prática? Porque, ainda que o seu comentário seja fruto de um bom coração, vamos dizer assim, de boas intenções para com o herege do Ezequiel Gomes, o seu comentário não é perfeito em amor, no que tange a paciência, a bondade, a não se ufanar, não se ensoberbecer. Imagina assim, eu poderia derramar muitas passagens bíblicas para demonstrar e rebater o Ezequiel e blá blá blá. Será que isso não é um pouco soberbo, pelo menos, irmão? E não precisa ser muito soberbo, pode ser só um pouquinho. Porque se o amor, que é o cumprimento da lei, não se ensoberbece, se ensoberbecer um pouquinho é pelo menos falhar um pouquinho nesse amor que não se ensoberbece nada. Não é verdade? E veja bem, irmão, agora você vai entender um pouco algumas coisas. Por que o poder e a graça de Deus não nos livra desta condição pecaminosa em função da qual todos nós transgredimos a lei de Deus, pelo menos no que tange aos aspectos mais radicais desse amor radical que Deus pede para a gente ter em relação a nós mesmos, uns aos outros, em relação a Ele? Porque para nos libertar desse pecado é necessário a transformação da natureza. E veja, a graça e o poder de Deus vão fazer isso, mas não antes da glorificação. Por quê? Porque para a gente ser perfeitos em amor, cumprindo de fato a lei de Deus, amando a nós mesmos, ao próximo, a todos os próximos sem exceção, e a Deus, nós carecemos de uma transformação da nossa natureza. Vencer um vício, vencer um pecado, vencer uma transgressão é absolutamente possível. Você parar de fumar, parar de ver pornografia, parar de mentir, parar de idolatrar, sei lá, parar de fazer um monte de coisas que talvez você já tenha feito na sua vida. E pelo poder e graça de Deus, sim, você pode vencer esses pecados e permanecer fiel até o fim da sua vida. Mas você não pode ser perfeito em tudo e não falhar em nada. Porque esta não é a condição que Deus deu para nós antes de transformar a nossa natureza. E o seu comentário, inclusive, demonstra isso de forma perfeita. Você não é paciente como deveria ser. Você não é uma pessoa não soberba como você não deveria ser. Você não é uma pessoa isenta de problemas e pecados, entende? E mesmo que você agora sabe que você deveria ser perfeito em amor em todos os contextos e blá blá blá. Veja bem, meu amado, você não precisa ser a pessoa mais impaciente do mundo para falhar. Basta ser um pouco impaciente. E não precisa ser impaciente só com o Ezequiel Gomes, que é um imbecil, né? Pode ser impaciente com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu amigo, com uma pessoa que discorda de você. Por exemplo, inclusive, né? Aqui a Bíblia diz que o amor não se ressente do mal. Você está um pouco ressentido pelo fato do Ezequiel explicar e explanar as coisas diferente de você? Que eu não comecei com verso 1 e 2 de Romanos, e aí por isso agora eu sou falso? Só a Ellen White, que não é falsa, que fez a mesma coisa que eu, né? Eu não sou obrigado a comentar o verso 1 e 2 de um texto se eu quero comentar o verso 3 e 4. Até porque daí eu teria que dizer assim, não, você tem que comentar desde Romanos 1, verso 1, até Romanos 16, o último verso que tem lá, para você poder falar alguma coisa. Não existe essa regra. Se eu quiser comentar um verso isolado, eu posso comentar um verso isolado. Ou tem algum verso isolado da Bíblia que é mentira? Pode ser que tenha, né? Vamos ver alguns desses versos que pode ser que sejam mentira? Porque você está cheio de textos bíblicos para me contradizer na sua cabeça. Legal. Então vamos lá para a Bíblia, né? Porque eu acho que é a melhor coisa que a gente tem a fazer. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Você sabia disso, irmão? Não existe. Não existe um ser humano que não peque. A única exceção a esse texto foi Jesus Cristo,
Senhor, Salvador e Deus, e você, e nem eu, e nem mais ninguém se compara com ele, tá bom? Então, Gênesis Cruz, deixa eu te dizer, cara, parabéns pela sua tentativa de dizer que você pode me refutar com muitos textos e só fazer uma pergunta imbecil, implicando que você é capaz de refutar o que eu disse. Você não é capaz de refutar o que eu disse, tanto que não refutou. Tanto que se você tivesse razão na sua argumentação contra mim, ela também rebateria a própria Ellen White. E eu tenho uma impressão que você é um idólatra da Ellen White. Ou eu estou equivocado? E aqui também não quer dizer que eu também já não esteja falhando um pouco no amor paciente ideal que eu deveria ter para com pessoas como você, não é verdade? Sim, é verdade. Grande pecador eu sou, não é verdade? Sim, isso é o que eu sou. Mas pelo menos eu admito isso. E você vai deixar de admitir o óbvio e a realidade para vir aqui com liçãozinha imbecil de perfeccionismo em 2024 no meu canal, irmão? Você já está refutado há uma década, 2 décadas, sei lá quanto tempo você já está refutado. Tanto que você não vive a teoria que você defende na prática. Você é a refutação da sua própria teoria. E se eu fosse você, eu não perderia o meu tempo aqui no canal Vem Senhor Jesus. Agora, claro, quer discutir as questões? Vamos fazer um debate, vamos bater um papo, vamos fazer alguma coisa aí. O que você acha? Estou aqui à sua disposição. Um abraço.